Portanto, já estamos aqui cerca de 320 participantes. Eu penso que já poderemos dar início ao plenário e lembrar, portanto, este plenário é mesmo só para as questões que foram tratadas ontem na reunião do Ministério, com o Ministério. Portanto, é só mesmo sobre estas matérias que iremos abordar e que iremos discutir, e não sobre outras, porque há um tempo limite para o plenário e, portanto, mas depois logo avisaremos. Então, eu acho que estamos mesmo em condições de dar início ao plenário e daria então a palavra ao Mário Nogueira. Mário, força. Então, uma boa tarde a todos e também a todas. E nós vamos, como a Anabela já disse, falar do plenário de ontem. A delegação que aqui está e que está visível no webinar são os colegas, somos nós, os que estivemos na delegação ontem da FEMPROF, que representam, portanto, todos os sindicatos do continente, neste caso. Esta matéria, embora também tenha implicação depois nas regiões autónomas, nomeadamente a formação de professores e até de alguma maneira os concursos, mas ainda assim, pronto, era uma primeira reunião, num caso, e portanto não estiveram desta vez os colegas das regiões, mas certamente vão estar já na próxima. Dizer que, relativamente à formação de professores, esta, para o Ministério da Educação, foi considerada a última reunião, tinha já havido algumas antes. Relativamente aos concursos, esta foi uma primeira reunião e agora foi marcada uma segunda, que é no dia 13, portanto, na próxima semana, na sexta-feira, às 8h30 da manhã, e a reunião que estava marcada para esse dia sobre as questões do Estatuto da Carreira Docente, ou melhor, o protocolo negocial para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, resvalou para dia 17. Portanto, agora temos uma reunião dia 13 para prosseguir nesta matéria dos concursos e temos uma no dia 17, os concursos e mais uma outra coisita, e no dia 17 vamos ter então a reunião do protocolo negocial, que tem a ver, no fundo, com os prazos e as prioridades, os temas da revisão do Estatuto da Carreira Docente. Depois, já agora dizer, também no dia 18 há uma outra reunião, mas não tem a ver com isto, tem a ver com a criação de grupos de recrutamento novos e, neste caso, em concreto, de intervenção precoce. Também temos outras iniciativas no âmbito do teatro, por exemplo. Por último, está prevista uma reunião no dia 9 de janeiro, à tarde, mas aliás, são duas reuniões que estão previstas em janeiro, uma no dia 9 da Comissão de Acompanhamento da Recuperação do Tempo de Serviços. Como se sabe, continuam a surgir alguns problemas, alguns ainda em relação à plataforma, e, por último, agora, pelo menos por último, para já, no dia 13 de janeiro está também prevista uma reunião que será a primeira, se o calendário for aquele que o Ministério pretende, será a primeira da revisão propriamente dita do Estatuto da Carreira Docente, ou seja, esta agora do dia 17 de dezembro, é o tal protocolo negocial para se ver quais são os prazos, qual é o formato do próximo estatuto, e quais serão as prioridades, para onde é que se começa, né? Tendo em conta a quantidade de assuntos que estão ali em cima da mesa. Eu vou começar por aquele que, e depois outros colegas darão também aqui outra informação, se assim o entenderem. Portanto, nós vamos aqui falar da formação, dos concursos da formação contínua. Aliás, irei juntar ao o da formação contínua, que é uma coisa de nada, e também as condições dos orientadores cooperantes, no fundo, os orientadores de estágio, porque tem a ver com a formação e, designadamente, com a profissionalização. Ora bem, relativamente à questão da formação, não interessa nós estarmos aqui a falar dos pormenores e da vírgula, interessa irmos o que é que pretende o Ministério da Educação com isto. O que o Ministério da Educação pretende com isto é acelerar a formação de professores, acelerar a profissionalização e poder, mais rapidamente, eu não diria que é em aviário, mas pronto, mais rapidamente, poder ter professores ou professores novos que começam os seus cursos e tiram os seus cursos, ou professores que
tendo habilitação própria, possam profissionalizar-se, ou seja, tendo as licenciaturas, nomeadamente a educação básica, possam depois ter acesso ao mestrado de profissionalização. E a aceleração, por exemplo, é a seguinte: até agora são este mestrado. Ainda hoje eu estive de manhã num colóquio na Universidade do Minho. Este estágio, que já foi de 2 anos, agora vai até 3 semestres e a partir de agora, se vingar, passarão a ser apenas 2 semestres, que é como quem diz 1 ano de profissionalização. A profissionalização é um processo, ainda hoje também na Universidade do Minho, e ainda bem que eu estive neste colóquio também a participar, como interveniente, mas também com outros intervenientes. Uma das posições que a FENPROF desde sempre tem defendido para a formação de professores é que a prática pedagógica é algo que é fundamental. É evidente que a parte teórica, as didáticas, tudo isso, não é? São importantes, mas, contudo, a prática é muito importante. E dava, por exemplo, o Presidente do Conselho Nacional de Educação, Domingos Fernandes, dava o exemplo de outras profissões, dava o exemplo, por exemplo, dos enfermeiros, que logo no primeiro ano em que começam a tirar os seus cursos têm têm prática, estão no local de trabalho, estão nos hospitais, nas unidades de saúde e começam a trabalhar, ou pelo menos a ter uma relação, a estar presentes naquilo que vai ser depois o seu futuro. E isto, claro, a par sempre de toda a parte teórica, e esta parte prática vai aumentando. No caso dos professores, como se sabe, não é assim. Havia uma alteração que era, em nossa opinião, importante, embora depois o modo como isso era feito merecesse críticas da nossa parte, porque iria ocupar horários que deveriam ser distribuídos a professores que já estão nas escolas e a ser colocados, mas ainda assim aquilo que foi aprovado ainda pelo governo anterior ia no sentido, e todos nós nos lembramos, de voltar a recuperar os chamados estágios remunerados. Os estágios remunerados que a própria legislação prevê que os professores estagiários, porque no estágio remunerado o estagiário é já é um professor que tem autonomia em algumas turmas, claro que não é um professor que está sozinho a experimentar, é um professor que é acompanhado pela instituição de ensino superior e é acompanhado na escola diretamente pelo orientador de estágio, ou orientador cooperante, como se queira chamar, e, portanto, mas que já é autónomo, com turmas atribuídas, com responsabilidades na participação nos conselhos de turma, nas reuniões, enfim, é como qualquer outro professor, sempre, claro, orientado por um professor experiente que na escola o acompanha. Este professor estagiário tem, que é professor, tem condições que já são as condições que tem um professor que não é do quadro, claro, neste caso está a fazer o estágio, mas tem condições como já, aliás, foi no ensino. Ou seja, tem um contrato, é feito com ele um contrato, essa remuneração que decorre de um contrato tem descontos para a Segurança Social e, portanto, ele tem direito à Segurança Social. O tempo de serviço está-lhe a ser contado, porque ele já é professor, ainda que estagiário, e está-lhe a ser contado para efeitos de concursos, para efeitos de carreira, para efeitos de aposentação, porque ele é professor com contrato. Pronto. E este é o professor estagiário. Eu penso que a maioria de nós, quase todos, sabemos o que é, porque já existiu. Em 2006, a Lourdes Rodrigues acabou com isso, mas agora isso estava, claro, o modelo, como eu disse, teria que ser aperfeiçoado, mas o que aconteceu na reunião de ontem foi, eu diria assim, um confronto entre duas ideias do que é o estagiário. A FENPROF defendeu que o estagiário deveria ser um professor estagiário, o Ministério considerou que o estagiário deveria ser um estudante estagiário. E como dizia o secretário de Estado na reunião, o grande problema foi que isto não se articulava porque a lógica que presidia à figura de estagiário da nossa parte e até das outras organizações que estavam lá presentes também, não era a mesma que ele defendia, porque eles o que defendem é o estudante estagiário. Para se tentar salvaguardar muito de críticas, um pouco das críticas, o seu secretário de Estado foi dizendo, bom, mas esta posição, independentemente agora de tudo o que possamos pensar mais,
foi a posição das instituições de ensino superior. Nós reunimos com as instituições e as instituições consideraram que o estagiário deveria ser um estudante ainda da instituição, até porque o acompanhamento, a tutela do próprio estudante era diferente que se fosse professor. Nós não achámos nada, pronto, não fomos nós que reunimos com as instituições, quem reuniu foi o Ministério da Educação, poderia esta ser perfeitamente a posição das instituições. Por acaso, e como eu disse hoje de manhã, estive até há pouco na Universidade do Minho, onde veio à discussão precisamente este novo projeto e onde, obviamente, tendo havido reunião de ontem a ontem, os próprios colegas da Universidade e do Instituto de Educação e outros colegas nossos que lá estavam, das escolas, tinham curiosidade em saber o que se passou. E eu, claro, tive que dizer, bom, ontem não conseguimos chegar a grande entendimento sobre isto, nós continuamos a defender que o estagiário deve ser professor, mas, pelos vistos, as instituições de ensino superior consideram, e o Ministério acompanha-as porque elas é que vão fazer a formação, que deve ser um estudante. Para surpresa minha, a Universidade do Minho ficou extremamente surpreendida com isso, disse que nunca teve essa posição, que não considera que o facto de ser um estudante ou um professor estagiário a universidade tenha menos acompanhamento, tenha menos possibilidade de se envolver no próprio estágio e que, portanto, pelo menos a parte deles, não era verdade que a instituição tivesse colocado essa questão e isso nunca tinha estado em cima da mesa nas discussões entre eles. Se calhar agora convinha nós perguntarmos em outras instituições se foram elas que efetivamente tiveram aquela posição, porque faz toda a diferença. É que, ainda que o estagiário venha a ter uma bolsa, e o projeto do Ministério prevê a atribuição de uma bolsa de estudo nos 2 últimos semestres, que são os semestres da profissionalização, no fundo, os semestres que vão dar direito ao mestrado, embora não revele qual é o valor que está a pensar para essa bolsa, isso ontem nunca foi revelado pelo ministro não, pelo Secretário de Estado, o ministro não esteve, nunca foi dito, mas uma coisa é uma bolsa, outra coisa é um contrato de trabalho com uma remuneração. A bolsa não dá direito à segurança social, por exemplo. A bolsa não dá direito a tempo de serviço considerado como docência. A bolsa não dá direito aos direitos que têm aqueles que são contratados. E, portanto, aquilo que parece não dar direito, por exemplo, a descontos para o IRS, neste caso dever, mas que acaba por ser um direito, na medida que também tem outras regalias associadas, a remuneração. E, portanto, claro que quem somos nós para pôr em causa o que nos foi dito na reunião, mas, na verdade, parece, aparentemente, o que está aqui é, da parte do Ministério, não querer assinar um contrato, sobretudo porque depois a remuneração teria outros custos acrescidos, e isso nós consideramos que é totalmente inadmissível, porque se estes professores, inclusivamente, vão ter prática autónoma, vão ter o orientador, que vai estar no mínimo de 8 horas a acompanhar o seu desempenho, mas vão ter prática autónoma e eles vão ser responsáveis por trabalhar autonomamente em turma. Obviamente que se não for através de um contrato de trabalho, estamos a falar de uma inadmissível exploração que existe aqui de estagiários a trabalharem, eu não diria de borla, porque vão ter direito à bolsa, mas sem direitos que os trabalhadores têm e que eles, como trabalhadores, não irão ter. Isto relativamente aos estagiários. Relativamente aos orientadores, porque as escolas vão precisar de orientadores. A nossa posição foi a posição que nos parece adequada e que já temos tido, já era a nossa antiga posição e que também decorria das reuniões que fizemos com os colegas nas escolas, enfim, tudo isso. Nós entendemos que um orientador de estágio, orientador cooperante, tem que ter condições. E as condições são, evidentemente, ter uma redução da sua componente letiva. E, portanto, uma redução da sua componente letiva, porque se assim não for, o orientador vai ter que ter toda a atividade letiva que lhe está atribuída, vai ter que participar nas reuniões, ter a componente de estabelecimento toda normal de um professor, toda a componente letiva normal de um professor, a não letiva de um professor, e depois vai ter até 4 estagiários. Até 4 estagiários. E como é que vai conseguir fazer isso? Porque ter 4 estagiários, ou 1, ou 2, ou 3, não importa, mas os que forem, não é apenas ter lá os estagiários na escola e ir ver
umas aulas que eles dão. Não, é que isto impõe, isto significa reuniões na instituição de ensino superior, formação na instituição de ensino superior para adequar o trabalho que é feito na escola com a própria formação que a instituição dá. Significa avaliar os estagiários, significa preparar trabalho com os estagiários, significa assistir às aulas dos estagiários. E agora, convenhamos, fazer isto em cima de um horário completo de um professor que já para ter o seu horário completo, como todos sabemos, que depois tem os apoios, tem essas coisas todas, não é? Muitas vezes na componente de estabelecimento. Só dar conta do horário todo já é, muitas vezes, exigente por demais. Agora, imaginemos um professor que tem o seu horário completo e a seguir ainda é orientador de estágio e tem todas estas tarefas. Nós, o que é que dissemos? Dissemos que, em nossa opinião, a regra para estes professores orientadores de estágio terá que ser terem uma redução de componente letiva. E o Ministério tem lá uma redução, que, em nossa opinião, é insuficiente. 3 horas para o primeiro estagiário e 1 hora para os estagiários seguintes. Portanto, quem tiver 4 horas, 4 estagiários, quem tiver 4 estagiários, tem uma redução de 6 horas. Só que acrescenta uma coisa que até agora não estava na lei que vigorava, ou no decreto-lei. É que o professor só pode ter esta redução se daí não resultar aquilo a que se chama uma inconveniência para o serviço. E quem vai dizer se há uma inconveniência? O diretor, obviamente. E o que é que pode ser uma inconveniência? É muito simples. Se o professor tiver 4 estagiários, tem 6 horas de redução. Se tiver 2, tem 4. Se tiver 3, tem 5. Se tiver 1, tem 3. E o que é que vai dizer o diretor? Epá, eu não tenho. Como é que eu vou pôr nessas tuas 4 ou 5 horas ou 6? Vou ter que contratar alguém. Bom, e, portanto, evidentemente que ter uma redução de componente letiva que provoca, ou dá origem, nesta perspectiva, claro que o Ministério agora aqui tem, há uma inconveniência para o serviço que, obviamente, vai evitar o quê? Que tem que ser a outra alternativa, a compensação ao professor orientador. E qual é a outra que passa a ser a regra? E aqui há uma inversão de qual é a regra relativamente ao que estava antes. O que estava antes é que o professor tinha direito àquela redução, insuficiente, repito, em nossa opinião, mas tinha direito àquela redução e depois podia, em alternativa, podia optar por não ter a redução e ter um suplemento remuneratório. Agora, eles invertem a regra. A regra passa a ter um suplemento remuneratório. E, em alternativa, o docente pode optar, ele, por ter antes a redução. Só que essa sua opção só vingará se tiver da escola o aval. Portanto, e é aquilo que eu disse antes, não houver daí uma inconveniência para o serviço, que já se viu que vai haver. E, portanto, a generalidade dos colegas que forem orientadores cooperantes vão ter a posição, obviamente, da escola, de que é pá, isto não dá para te dar a redução, porque depois sobram aí umas horas e eu não sei o que é que as dei, e, portanto, vais ter que ficar por aquela que passou a ser a regra, que é teres um suplemento remuneratório. E a malta é capaz de pensar, bom, a remuneração não é o que me dá tempo para ser orientador, mas pelo menos compensa desse trabalho que tenha mais. Pronto, então, e quanto é que era? Não estava no decreto, o Ministério apresentou já na meio da reunião a sua proposta de remuneração. E a proposta é de quem tiver até 2 estagiários tem um suplemento remuneratório bruto, portanto, e líquido, de 84 euros, e quem tiver 3 ou 4 tem de 89 euros. Por exemplo, um orientador que tenha 4 estagiários, cada um por mês, fica na módica quantia, ao Ministério, evidentemente, de 22,25 euros. Quer dizer, isto até é uma coisa estranha, porque 2 estagiários são 42 euros por mês.
4 estagiários são 22,25 €. É caso para dizer que a dúzia sai mais barato. Se tivesse uma dúzia deles, ficava para aí a 10 € cada um. Portanto, isto de facto é uma solução absolutamente inaceitável, porque nem tem a ver só com os valores. É evidente que os valores são irrisórios e, na por cima, são ilíquidos. Alguns colegas, com estes 84 ou 89 €, eventualmente até podem, se estiverem à beira de mudar de escalão de IRS, acontecer-lhes isso. Agora, o problema aqui é que valorização é que valor é que se está a dar ao trabalho de orientador pedagógico quando se diz, de orientador de estágio, quando se considera que a formação é importantíssima, que o trabalho é importantíssimo, o trabalho na escola, a prática pedagógica, a prática supervisionada, e depois ao supervisor diz-se agora para cada um tens 22 € por mês e líquidos. Quer dizer, nós achamos que, em primeiro lugar, o que deve haver é a tal redução e as condições para ser orientador. Para além disso, dada a responsabilidade de ser orientador, era indispensável que, para além da redução, houvesse um suplemento remuneratório. Não era em vez de, era para além de. Mas, independentemente disso, o mais importante são as condições para orientar. Como é que se pode vir, e o Ministério aí, eu penso que até tem a noção do absurdo que é este suplemento, até apresentou o valor como sendo o valor anual. 1.008 € por ano para até 2 estagiários, 1.071 até 4, pagos em 12 meses, disse isso. E depois foi só dividir, são 84 € ou 89. Isto é a desvalorização deste trabalho. E quero também deixar aqui claro, se a valorização da profissão docente, que o Ministério fala, por exemplo, para, no âmbito da revisão do ECD, do Estatuto da Carreira Docente, valorizar materialmente os professores, for desta dimensão, estamos conversados. É que estamos conversados. Porque quer dizer, fala-se em valorizar, fala-se em reconhecer a importância, fala-se em reconhecer a responsabilidade social também. Quer dizer, para já, para os orientadores, é este o valor. Agora vamos ver se esta digamos, são as margens de valorização que o Ministério tem dos professores e da profissão docente. É inaceitável. Primeiro, e eu repito, exigem-se as condições. Mas para além das condições, e é isso que nós iremos ainda reiterar, já o fizemos ontem, mas reiterar por escrito, é que para além das condições, os professores devem ter direito a um suplemento que tem a ver com a sua responsabilidade no trabalho que estão a fazer. Pronto, como outros têm, como os diretores têm também, por exemplo. E por isso, se assim é, isto isto é gozar com quem trabalha, né? Porque na verdade são valores extremamente baixos e que de forma alguma valorizam o trabalho do coordenador. Eu até saí da reunião com a sensação de que, se calhar mais facilmente, se não houvesse nada, havia colegas que estavam disponíveis para assumir este cargo, do que dizer, é um lá que vais ganhar 84 € por mês e líquidos. Quer dizer, porque isto é pouco digno da parte do Ministério fazer uma proposta destas, ainda por cima, passando esta a ser a regra. Passando esta a ser a regra. Porque a regra deixa de ser a outra, que é a que nós consideramos correta, que é haver condições para orientar estágios. Há colegas que o fazem muito bem, que dê-lhes condições e não cobram por isso. Agora, o Ministério não quer dar condições e apresenta uma proposta destas. Da parte da FEMPROF, há um desacordo completo e absoluto. Isto são as duas questões, e há uma terceira que também vou colocar, pois há outras questões mais pequenas e tal, mas falando assim das questões mais grossas, há uma terceira que também não pode deixar de nos causar ou criar alguma preocupação, que tem a ver com os créditos de formação que o Ministério prevê para acesso a 5 grupos de recrutamento. Neste caso, para o grupo de recrutamento 100, da educação pré-escolar, o 110 do primeiro ciclo, e depois também o grupo de recrutamento que não existe, mas para a formação de professores para os grupos 100 e 110 em simultâneo, educação pré-escolar e primeiro ciclo, e depois também
A formação de professores para o grupo de ensino do primeiro ciclo e de português, história e geografia do segundo, e para a formação de professores do ensino do primeiro ciclo e de matemática e ciências do segundo. O que é curioso nestes 5 grupos? É que os créditos de formação que aqui são colocados, que passam a ser os requisitos mínimos para ter acesso ao mestrado profissionalizante, são rigorosamente os mesmos. Ou seja, para um professor que vá para o segundo ciclo, por exemplo, para o grupo de português, para a área científica do português, história e geografia, os créditos de matemática e ciências são os mesmos, para além dos de português, história e geografia, que terão que ter os que vão para matemática e ciências. Como os de matemática e ciências vão ter para matemática e ciências os mesmos que têm os de português, história e geografia, mas também vão ter os mesmos para português, história e geografia que têm os de português, história e geografia. E para além disso tudo, os do primeiro ciclo, os colegas, os jovens que estão a tirar, os jovens, as pessoas que forem tirar, podem já não ser jovens, fazer a profissionalização para o primeiro ciclo, vão ter rigorosamente os mesmos créditos da formação em que têm os outros, em português, em matemática, em ciências naturais, em história e geografia, em educação artística, em educação física, em tudo isto. O que é que isto faz supor? Claro que não está dito, é preciso dizer, isto não está dito. Portanto, não é proposto em lado nenhum. Mas no momento em que o programa do governo aponta no sentido de fundir o primeiro e o segundo ciclo, é no mínimo estranho, curioso, vamos dizer assim, curioso, que de facto a formação para o primeiro ciclo e até para o pré-escolar e para o segundo ciclo, para as duas grandes áreas científicas, seja exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Claro que eu não estou a dizer com isso que, e portanto, subjaz aqui uma intenção de, um dia destes, vir com a proposta da fusão dos dois ciclos e até de manter a monodocência até o sexto ano. Porque isso seria muito negativo. A fusão, ou a eventual fusão destes dois ciclos, nunca se pode dar por motivos que tenham a ver, por exemplo, com a falta de professores e resolver dessa forma esse problema. A fusão destes dois ciclos, se algum dia o governo quiser avançar para aí, carece de uma profunda discussão sobre essa matéria. Ela terá que ser sempre centrada a discussão no interesse e nas aprendizagens dos alunos. Não é nem no interesse dos professores, neste caso, nem no interesse do sistema que assim resolve ali um problema de, de falta de professores. Não pode. Tem que ser, se isso vai ou não vai, potencializar e permitir que os próprios ritmos de aprendizagem dos alunos possam ser mais respeitados com um ciclo de 6 anos do que com um de 4 e outro de 2. E isto obriga também a um repensar e a um reformular de currículos. Portanto, não é assim, chega lá e fundo, se eles agora têm todos a mesma formação, é fácil e, portanto, toca andar. Esperamos, e eu repito, isso não está dito, nem foi dito, mas de facto esta formação, tal como está, e que aqui não altera significativamente o que já estava, pode levar ou facilitar a que um dia se caminhe para aqui. E, portanto, nós achamos que nesta matéria deveria haver aqui ou alguma explicação mais ou alguma diferença. Eu estou a dizer isto aqui porque dissemos ontem isto na reunião também e, portanto, sem qualquer tipo de problema. Isto são, digamos, os aspectos, os 3, 4 aspectos de fundo, as questões principais desta alteração à formação de professores, à formação inicial. Depois, também nos apresentaram, também disseram que iam apresentar alterações ao regime de formação contínua. No regime de formação contínua, nós pensámos que, bom, bem precisa de ser alterado. A formação contínua hoje, como se sabe, está sobretudo orientada para a progressão na carreira e, portanto, mais do que a própria qualidade da ação, a ação que a pessoa escolhe, a ação, né? O que se exige em primeiro lugar é tens ou não tens aquelas horas de formação para poderes progredir. Há dias aparecia aqui um colega muito indignado porque na sua escola ou seu centro de formação as únicas ações que tinha gratuitas para ele eram também as que ele já tinha feito.
E disse isso na direção da escola e a direção disse, pois, então, mas tens que as fazer outra vez porque é para ficar com as horas. Isto não é nada, não é? E sabemos, e enfim, se puséssemos aqui a contar histórias, era o que era. E, portanto, a formação contínua tem que ter um outro modelo. Tem que ser um modelo que, centrado no professor, centrado nas suas necessidades, centrado nas suas dificuldades de desempenho. O professor tem que ter autonomia na definição no seu próprio processo de formação contínua, na sua planificação. E, portanto, não pode ser esta coisa de, pá, fazes as horas, fizeste as horas, trazes cá as horas e está a andar. Portanto, porque isso é, digamos, burocratizar algo que é muito importante para os professores, para as escolas, para os sistemas, para o ensino, que é a formação continuada dos professores, que alguns deles já com os cursos, alguns de nós tirados há 40 anos ou há 30 e muitos, e, portanto, a formação contínua é fundamental. Afinal, não. Afinal, o que da formação contínua nos apresentam foi apenas a consideração dos MOOC, que são os MOOC, são os cursos online abertos e massivos. Portanto, este MOOC é porque é em inglês e, portanto, é o contrário, né? Que já muitas pessoas frequentam. Ou seja, no fundo, o que são os MOOC? Os MOOC são um pouco como é o nosso ciclo de debates, que são cursos de formação já com alguma duração, certificados, acreditados pelo Conselho Científico, e que, portanto, a diferença que tem para um curso de formação normal é que o curso de formação tem lá o formador está ali a falar aquelas horas, e, portanto, a pessoa está a ouvir, e, tal, né? E o MOOC é a mesma coisa, só que, como se sabe, há ali uma gestão que a própria pessoa faz da formação, ou seja, as instituições promovem através do acesso à internet, também à distância, portanto é também um curso à distância, mas não está a decorrer em simultâneo com os formandos todos. A pessoa pode ir gerindo a própria frequência do curso e depois tem também os materiais de apoio, os documentos, o acesso à informação e depois tem que ser avaliada como os outros. Pronto, e portanto é aqui, e já há muitos colegas que fazem formação desta forma, porque por vezes ela é mais fácil de frequentar, porque a gestão do tempo é mais a da pessoa, e às vezes, como sabe, há cursos de formação que a pessoa gostava de frequentar, mas coincidem com aulas ou com outras coisas da vida de cada um. Pronto, o Ministério o que é que faz? Considera que passa a reconhecer os MOOC para efeito da formação contínua, desde que tenham uma duração mínima de 13 horas, estavam 12, eles passaram para 13, têm que ser acreditados, porque se não forem, isso é correto, pelo Conselho Científico, porque também pode haver ações sem qualidade nenhuma, e, portanto não pode ser, só que depois apenas considera esses cursos tirados dessa forma para efeitos de tal e qual como uma ação de curta duração. Ou seja, como aquelas ações, 3 horas, que às vezes fazem, que é uma manhã, às vezes até com temas, enfim, não, nem sequer são acreditadas, são ações que nem sequer são acreditadas, são as de curta duração. E, portanto, aqui das duas uma, ou o Ministério considera que os MOOC são de curta duração e então só podem valer um quinto da formação toda que o professor tem que apresentar, por exemplo, num escalão de 4 anos, 50 horas, só tem que valer 10. E se assim é, nem se percebe porque é que os MOOC têm que ter 13, só contam 10, ou os MOOC são acreditados pelo Conselho Científico, então não faz sentido não serem tal e qual como são as oficinas de formação ou outro tipo de ações que os professores frequentam, acreditadas pelo Conselho Científico, que têm o direito de não acreditar as que consideram que não têm qualidade. Portanto, mas só tem isto, não tem mais nada. A formação contínua, agora, independentemente de cada um achar dos MOOC, ou pensar dos MOOC, ou achar que os MOOC devem estar na outra formação que não é da curta duração, até porque não é de curta duração, independentemente disto, os problemas da formação contínua de professores são muito mais do que apenas isto. Mas é apenas isto que o Ministério apresenta e a FENPROF irá ainda tentar que, nesta matéria, nós possamos ter algo mais ali a acrescentar, a alterar, a mudar no regime de formação contínua para torná-lo menos burocrático e mais favorável aos professores e à sua formação, porque ela é muito importante.
São as questões da formação, para já, da formação inicial, da formação contínua. Eu dei apenas aqui as ideias gerais do que se passou. Não sei se algum dos colegas que estivemos ontem na reunião, se houver mais alguma questão ainda, para antes de passarmos aos concursos, do que foi assim relevante que entenda que ainda falta, digam lá, senão depois avançamos para os concursos. Avançamos para os concursos, então? Pronto. A outra matéria que esteve também em cima da mesa foi a questão dos concursos. Pronto. E na questão dos concursos, aliás, são dois aspectos. Os concursos e também um aspecto que tem a ver com a recuperação do tempo de serviço. O que é que quer o Ministério com os concursos? O Ministério não quis alterar o regime de concursos naquilo que é a sua globalidade. Por exemplo, deixar de ser anual, deixar de ser a graduação profissional de ser, já não quis, de ser a referência para a ordenação dos candidatos. Não quis mexer nessas coisas que sabe que são tão sensíveis que levaram às grandes lutas do ano passado, de 23, não é? Agora, o que é que o Ministério quer? O Ministério quer operacionalizar uma coisa que foi criada e que não conseguiu, que são os horários compostos, que é conseguir que as escolas façam horários compostos, ou seja, horários que têm horas em em duas escolas, e esses horários com aulas em duas escolas passarem não apenas a ser para os professores contratados, ou eventualmente os QZPs, mas para todos, incluindo para o quadro de escola. FENPROF é contra esses horários compostos. Fomos contra, foi uma das razões, entre outras, que nos levaram a não assinar qualquer acordo, por exemplo, sobre o regime de concurso com o ministro anterior. Mas, e aquilo era só para contratados e para pessoas de QZP, e nós éramos contra. Porquê? Porque não há horários incompletos. As pessoas não têm horários incompletos. Só têm horários incompletos, os professores, se as escolas se limitarem, sob a ordem do Ministério, a constituir os horários, a elaborar horários com base no único critério, que é aulas, as turmas, as aulas. Mas o trabalho de um professor, o trabalho letivo de um professor, não são só as aulas, e os apoios, e as coadjuvações, e os projetos e assessorias. Então, mas um professor pode não ter as 22, as 25, as 18, as 20, sei lá, horas de aulas, mas isso não significa que não tenha um horário completo letivo. Aliás, recordo que em anos anteriores, uma das formas que houve de atrair contratados para horários incompletos foi completá-los. Até completá-los quê? Como é que os completaram? O professor foi para lá fazer, sentar-se numa cadeira? Claro que não. Claro que há atividade. Mais do que atividade, e todos sabem isto. O trabalho do professor não é só dar aulas. E, portanto, numa escola, mesmo o letivo. Agora, o Ministério não quer isso. O Ministério quer reduzir ao dar aulas. E, portanto, acha que há professores que têm horários incompletos e havendo horários que são incompletos, que eles têm que se completar não com outras escolas do agrupamento, mas com outras escolas, sejam de que agrupamento for. Então, o que é que foi criado ainda pelo ministro anterior? Foi criado um conselho que inicialmente se chamava Conselho Local de Diretores, que toda a gente se atirou ao ar e o Ministério alterou. Não o, o, o órgão, o organismo ou o seu funcionamento e o seu objeto, mas a designação. Deixou de ser Conselho Local de Diretores e passou a ser Conselho de QZP, para a zona pedagógica. Mas que era a mesma coisa. E que era o quê? Os diretores de um QZP marcavam uma reunião, cada um levava no bolso os horários incompletos que tinham e eles lá, todos juntos, iam ver quais é que encaixavam. Só que isto não funcionou em lado nenhum. E não funcionou por uma razão simples, porque isto é burocrático. Porque tinha que haver uma convocatória. Quem convocava? Porque tinha que haver uma deslocação num dia para um sítio onde todos reunissem. Até quando é que havia essa disponibilidade em que coincidia a disponibilidade de todos nesse dia? Né? Tinha que haver uma ata, era uma coisa formal, era um conselho, tinha que ter tudo o que uma reunião obriga. E então o Ministério, esta equipa, pensou assim: não, isto não funciona. Mas a gente quer fazer os horários compostos. Então vamos fazer como? Muito simples. Acabamos com o conselho
desculpem, que eu acertei aqui no fio, acabamos com o Conselho Local de Diretores, acabamos com ele, e pomos cada diretor a ser responsabilizado por ser ele a ter que tratar do assunto do completamento do horário, criando um composto. E como é que ele faz isso? Ele tem que, se tiver um horário incompleto, pegar no telefonezinho, ou pegar nas perninhas e ir lá, claro, pegar no telefone e, isto não ficou esclarecido, se era num raio de 15 quilómetros ou se era na distância de 15 quilómetros, é um bocadinho diferente, né? Tem que mandar ali uma telefonadela ao colega diretor da outra escola, dizer, olha lá, eu tenho aqui não sei quantas horas de matemática, ou tenho aqui umas horas de português, ou tenho aqui umas horas para o primeiro ciclo. Tu tens aí também algumas? É que se tiveres, a gente faz um horário composto. E se o outro tiver, fica o horário composto. Se o outro não tiver, não pode, né? Fica o horário completo. Depois tem que dar a volta. Claro que em alguns sítios 15 quilómetros é capaz de não apanhar mais nada, ou pouco mais, porque são zonas mais despovoadas e, enfim, os 15 quilómetros pode não ter outras escolas, ou ter só mais uma, e claro que nas cidades, nos 15 quilómetros há muitas escolas, não é? E, portanto, ele tem que ir fazer isso, ou seja, passa a ser uma obrigação do diretor. Cada diretor passa a ser responsável por, da sua escola, fazer isto. E, portanto, se ele não o fizer, provavelmente vai ter aqui algumas que prestar contas à inspeção ou à GEST, sei lá, a alguém, porque é uma obrigação que passa a ser dele. E desta forma o Ministério pensa, bem, isto desburocratizando, porque não é desburocratizar o trabalho dos professores, é dos diretores para facilitar a constituição de horários compostos, depois a quem é que vão atribuí-los? Vão atribuí-los primeiramente, como diz no documento, a professores do quadro. Podem ser do quadro escola, do quadro de agrupamento ou do QZP. E, portanto, os professores do quadro, mesmo os do quadro de escola, nós não estamos de acordo com os do QZP também, seja atribuído. Nem aos contratados. Aos contratados também lhes devem dar horários completos. Mas até agora, que estavam fora deste processo, os colegas do quadro de escola, se tiverem até 8 horas letivas, ficam sujeitos a ter de aceitar e de aceitar, porque depois eles no decreto têm de manifestar disponibilidade e nós perguntamos, então manifestar disponibilidade, quer dizer, manifestam ou não, ou manifestam a dizer que estão disponíveis ou dizem, olha, eu não estou disponível e eles tiveram o cuidado de esclarecer, não, não, esse manifestar disponibilidade quer dizer que têm que estar disponíveis. É aceitar esse horário. E, portanto, põem os colegas do quadro de escola, do quadro de agrupamento, em vez de terem atividade na escola a desenvolver, ficam obrigados, e os QZPs e também contratados, a ter que aceitar horários que vão trabalhar em escolas que, inclusivamente, não são escolas do seu agrupamento. E, portanto, sobre isso nós não estamos de acordo e pensamos que os horários se devem completar de acordo com aquilo que são o trabalho, que é o trabalho que as escolas têm para fazer. E é sobretudo sobre isso que incidem as alterações dos concursos. É chamada organização, gestão, aliás, gestão e operacionalização da gestão local de docentes, que não funcionou com o Conselho de QZPs, que era o Conselho dos Diretores, e que eles agora tentam que funcione, responsabilizando o diretor por fazer isso. Depois tem mais algumas coisas. Uma delas também tem a ver com o facto de, por exemplo, um professor que é do quadro e é colocado noutra escola. Colocado noutra escola, por exemplo, estes agora que foram ao concurso externo extraordinário. Houve 153 professores que não aceitaram. Se um professor é do quadro, se é do quadro, o que é que diz a lei? O professor é colocado noutra escola e, se não aceitar, se não cumprir o dever de aceitação ou de apresentação, tem um processo disciplinar. Um processo disciplinar. E o Ministério diz: nós vamos acabar com o processo disciplinar. Vão acabar com o processo disciplinar. Vamos acabar com o processo disciplinar, porque a gente precisa de professores. Então o que é que vão fazer? O que é que vão fazer? Diz ali. Esse professor fica obrigado a ser candidato a todas as escolas e agrupamentos de 4 QZPs. Do seu, onde foi colocado, se for um professor do QZP, do seu, se for um professor do quadro escola ou agrupamento,
da área do QZP em que fica, toda, e de mais 3 contíguos, de 4. Então, ele é candidato a isso. Então, mas se ele não quis aceitar a colocação no seu QZP, como é que agora, naquele onde ficou, agora vai aceitar ou naquele ou em outros 3? É pouco provável. Então, mas já não lhe acontece nada. E o Ministério esclareceu. Não acontece. Acontece que ele é administrativamente colocado. E se por acaso não se apresentar, tem faltas injustificadas. À quinta, tem um processo disciplinar. Portanto, só adiam a questão do processo disciplinar, vai dar ao mesmo. Agora, tentam resolver uma vez mais aqui um problema com essa colocação administrativa. É claro que há colegas que são muito esquecidos, e todos nós nos sindicatos temos histórias de colegas que deixam passar o período de apresentação e de aceitação e de apresentação, e depois já ficam aflitos, ei pá, e tal, eu esqueci-me, e agora? E agora? E pode-se dizer, dizia ao Ministério, estão a ver, para esses casos isto é melhor, não ter o processo disciplinar. Mas já não tinha. Todos esses casos, contactava-se a DGAI, justificava-se, a pessoa esteve fora do país, a pessoa não se apercebeu, a pessoa estava muito envolvida no trabalho na escola, passou e tal, a data, e eles faziam a colocação administrativa, que é o que aqui está. Isto, sobretudo, poderá penalizar mesmo aqueles que não queiram. Quer dizer, penalizar. De toda a maneira já tinham um processo disciplinar e agora também tem. Mas essa é outra das alterações que eles também aqui colocam. Aliás, estes professores, que nós ontem chamávamos os castigados, vão ter que concorrer, então, manifestar preferências para 4 QZPs, aquele em que ficaram ou que são, pertencem mais 3, e numa terceira prioridade que é criada para este efeito, ou seja, os quadros passam a ter 3 prioridades, sendo que esta terceira prioridade é para os castigados que não se apresentaram, que não aceitaram a não se apresentar. Depois, ainda, há aqui algo que também se altera naquilo que é a regra do jogo e que tem a ver com os colegas de habilitação própria. Como nós sabemos, no concurso externo extraordinário puderam concorrer em segunda prioridade professores com habilitação própria. Houve aí quem, normalmente por missão de defender a escola pública, tenha vindo dizer que isto era muito mau, estes professores agora que têm habilitação própria, terem vinculado, vejam lá, nem diziam isso, diziam sem habilitações, terem vinculado e não sei o quê. Vamos pôr as coisas como elas são. Primeiro, nenhum professor sem habilitação pôde sequer concorrer à vinculação. Segundo, os que não eram profissionalizados puderam, mas nenhum ficou à frente de um profissionalizado. Ou seja, são pessoas de habilitação própria, alguns com muitos anos de serviço, e que, se houver um professor profissionalizado com 0 dias de tempo de serviço, fica à frente de um de habilitação própria que tenha 20 anos de serviço. Portanto, aqui não há ultrapassagens por habilitação. Não vale a pena dizer isso. Agora, o que vale a pena, e isso, em nossa opinião, não é uma posição de agora, foi de sempre, é que se há professores que têm habilitação própria e que querem ser professores mesmo, profissionalizem-nos. Como é que pode agora profissionalizar estes professores? Estes professores entraram no QZP, sempre atrás dos profissionalizados, não ficaram com vínculo de nomeação definitiva, ficaram provisória durante 4 anos, terão que fazer a profissionalização nestes 4 anos, se não o fizerem, o vínculo acabou, não se transforma em definitivo, se o fizerem, é definitivo. Nós precisamos de professores. E se temos pessoas com votação própria que se querem profissionalizar, nós não podemos mantê-los precários uma vida inteira. Pronto, e portanto foi isso que ali aconteceu. E estes colegas de habilitação, mas estes colegas de habilitação própria concorreram, têm agora 4 anos para fazer a profissionalização, entraram no QZP, ainda com a nomeação provisória, como eu disse, mas ninguém lhes disse que nestes 4 anos eles estavam impedidos de ir aos concursos, como docentes que já são de QZP, embora sempre atrás dos profissionalizados, é certo, mas ninguém lhes disse que agora durante 4 anos tu vais ter que ficar aí. A um colega de Braga, ninguém disse tu que ficaste aí no QZP de Porto Alegre ou no QZP
do Algarve, num dos do QZP, do Algarve, pronto, há vários, não é? No 61 ou no 58, ou outro qualquer, mas tu agora, durante estes 4 anos, enquanto não te profissionalizares, não podes sair mais daí, não podes concorrer sequer para um QZP que te aproximes lá de Braga, de onde tu és. Mas agora venho pôr aqui. Ele está impedido de concorrer, só pode concorrer à mobilidade interna e também na terceira prioridade, ou seja, na dos castigados, que tu há pouco falava. Neste caso, só duas, só ao seu QZP e a 2 limítrofes, não 3 como aos castigados, mas ainda assim impedindo-os de poder ter uma aproximação, o que até pode levar alguns deles a desistirem, depois de terem criado a expectativa de que poderiam eventualmente vir a conseguir aproximar-se da sua residência e que, se nós bem precisamos de professores. O problema da falta de formação é outro. O problema da falta de formação é que, de facto, as escolas estão a começar a contratar, e nós todos temos ouvido isso quando falamos com os colegas nas escolas, sobretudo em Lisboa, na área da Grande Lisboa, na área do Algarve e em outros sítios também, que começam a ser contratados técnicos especializados, que estão a acompanhar os alunos. Técnicos especializados. O que são técnicos especializados? E este é outro dos problemas que o Ministério mete aqui na proposta dos concursos. Diz que o decreto-lei de concursos passa a ser aplicado para os docentes da educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário, na dependência do Ministério, bem como para a contratação de técnicos especializados para formação, já estava, que são aqueles cursos profissionais, estas coisas todas, ou para o exercício de outras funções. E nós quisemos saber quais são as funções. Quais são as funções? E porquê que quisemos saber quais são as funções? Até perguntámos. É para contratar os psicólogos, os terapeutas, os intérpretes de LGP passam a ser contratados pelo regime de concurso dos docentes? É para isso? Bah, e o Ministério fica ali um bocadinho atrapalhado e diz: sim, sim, é para esses. Bem, vamos ver se os intérpretes da LGP vão passar a ser recrutados pelo regime. Se calhar não se importam, tudo bem, e se for assim, nós também não. Os terapeutas, os psicólogos, os sociólogos, o que forem. Passa a ser pelo regime de concurso de professores, não para serem professores, claro, mas para o exercício da função que é a sua. Eventualmente, até por aqui, tem que ter um quadro. Tem que poder concorrer para o quadro, tem que poder ter também uma carreira. Isso era bom. Mas nós desconfiamos e vamos propor que fique lá por extenso a dizer quais são estas outras funções. Porquê? Porque estão a ser realizados webinars com os diretores, que não são webinars conjuntos da DGAI, da Inspeção, do IGF e da DGEST. São webinars semanais de 1 hora, em que é feita uma apresentação em PowerPoint por parte de quem faz o webinar e que tem coisas que são completamente inaceitáveis. Por exemplo, esta. Se é contratado um técnico especializado sem formação científica adequada, não é sem formação, sem habilitação própria, porque isso não era um técnico especializado, era um professor. Sem formação científica adequada, quer dizer, que se pode então contratar um técnico especializado que não tenha nada a ver com aquilo para o que ele é contratado. Estão a ver, não é? Realiza atividades, mas não concorrem para a disciplina e não são avaliadas e no ano seguinte as aulas são repostas. Quer dizer, contratar alguém para entreter os miúdos, para entreter a canalha, tal, não há professor. Mas se é contratado um técnico com formação científica adequada, e o adequada, seja lá o que Deus quiser, porque depois o que dizem também à frente é que se candidatarem vários técnicos especializados com o que eles chamam de formação científica adequada, não é habilitação própria, não são técnicos. Cabe ao diretor ver qual é o mais adequada, qual é que é o mais adequada. Então o que é que ele faz? Eu hoje a mostrar isto ao Presidente do Conselho Nacional de Educação, até se ir passando. Desenvolve atividades e avalia essas atividades com instrumentos de avaliação construídos no contexto do grupo disciplinar do Departamento Curricular. Portanto, ele avalia os alunos com base nos instrumentos. E depois, caso os resultados da aplicação dos instrumentos de avaliação demonstrem
que estão próximos dos resultados médios esperados, a avaliação conta. Se não estiverem, que é como quem diz, são muito mais elevados ou muito mais baixos, a avaliação não conta. Isto é uma palhaçada, quer dizer, então, pois, não docentes, não estamos a falar de habilitação própria, que são docentes, não tem a especialização, não docentes a avaliar e depois o conselho de turma vai ver se aquilo dá ou não dá para avaliar os miúdos. Epá, isto, nós não podemos deixar que isto aconteça. Nós não queremos e não deve e não tem nenhum sentido existir uma ordem para poder ir ver isto. Mas nós, os sindicatos e nós, os professores nas escolas, temos que nos opor a que isto aconteça. Portanto, os técnicos especializados têm outras funções. Infelizmente, muitos deles com precariedade de uma vida inteira. Mas não podem substituir o trabalho de um professor. Um técnico especializado não pode estar a avaliar alunos, porque ele não é professor, não é professor de habilitação própria, nem de habilitação profissional, ele não tem qualificação profissional. Mas mesmo em relação aos professores, eles chegam a coisas deste género. Grupo de recrutamento 550. É assim, faltam, oh, colegas, faltam professores, mas não vale tudo. É claro que o plano mais aulas, mais sucesso, como a FENPROF disse desde o início, faltava-lhe lá um mais, que era mais professores. E para haver mais professores era preciso atraí-los. Eles existem, os tais 15 mil que abandonaram a profissão. É preciso atraí-los. Mas claro que não se atraíram. Porque, quer dizer, atraíram-se com o quê? Com a carreira que temos? Os salários que temos? Não se atraíram. Com as condições de trabalho que temos? Não foram atraídos. São as mesmas que os levaram a sair, porque é que eles haviam de voltar? E, portanto, então o que é que dizem? Grupo de recrutamento 550, informática. Se for um docente de carreira, podem ser atribuídas horas do grupo de recrutamento 560 a um docente de outro grupo de recrutamento, detentor do nível 3 ou do nível 2 da capacitação digital de docentes. Isto é a formação adequada? E depois ainda tem uma coisa que eu até acho que é pior. Grupo de recrutamento 910. Podem ser atribuídas horas deste grupo de recrutamento, estamos a falar da educação especial, que vai desde a intervenção precoce, problemas motores, e a problemas mentais, e aos autismos, e à trissomia, e tudo aquilo que existe na escola, nas necessidades específicas, podem ser atribuídas horas deste grupo de recrutamento a docentes do grupo de recrutamento 260 e 620, que são os dois de educação física, e depois até dizer assim, ou outros, os outros todos, ou outros, que possuam na sua formação de base certificação que lhes permita suprir determinada necessidade neste grupo. Determinada. Ó, colegas, nós ontem também dissemos isto no Ministério. Estão a ser contratados técnicos especializados, por exemplo, em escolas de Lisboa, e o Ministério até nos pediu o nome das escolas e nós iremos dar, que não têm formação para essa área, por exemplo, para o grupo 920, acompanhamento dos alunos surdos, que é preciso saber da LGP, não é? E que são, pois, depois considerados como animadores de inclusão. A inclusão não é uma animação, não é para animar. A inclusão é para praticar, é para conseguir, é para obter, é para educar neste contexto de inclusão. Animadores de inclusão para o 920. O Ministério diz que isto não pode ser. Pronto, não pode ser, mas existe. E nós vamos dizer onde é que existe. São escolas concretas. Mas o Ministério até nos disse mais que não tem aqui, em relação aos técnicos especializados. E, portanto, nós precisamos saber onde é que isso existe. Disse que se uma escola contratar um técnico especializado que está a acompanhar com ou sem a formação adequada, como eles lhe chamam, formação, não é habilitação, enquanto não, ou enquanto ele lá estiver, não pode ser um contrato até o final do ano. Ou melhor, o horário que foi ocupado por contratação de escola com um técnico especializado tem que se manter em oferta, porque se houver um docente que entretanto surja e que o queira ocupar, o técnico especializado é substituído. Ou seja, o técnico especializado, isto foi dito ontem na reunião, é apenas, digamos, uma forma de ocupar ali o horário até haver um professor. E, portanto, tanto quanto nós sabemos, na generalidade das escolas onde foram contratados técnicos especializados, para a escola o problema está resolvido. E ontem disseram-nos, e bem, que não pode estar. E, portanto, uma coisa é estar lá o técnico especializado, mas claro que isto contraria
aquela coisa de dizer que os técnicos especializados vão avaliar alunos, ou podem avaliar alunos e depois o grupo de recrutamento logo vê se aquilo serve ou não serve. Porque, na verdade, se podem avaliar, quer dizer que não é uma coisa para ficar lá 15 dias nem um mês, não é? Portanto, isto é bater no fundo, em nossa opinião. Portanto, o plano mais aulas mais sucesso deu o quê? Aposentados 63, professores que terão regressado, segundo o Ministério, vamos usar os números do Ministério, 667 em 15 mil, 14.500, 15 mil, 667. Professores que do concurso externo extraordinário, como todos sabemos, das 2.308 vagas, só 265, 11%, 11,6%, é que foram ocupadas por docentes que não estavam ainda nas escolas, porque os outros todos já estavam nas escolas, e até 800 professores ficaram exatamente no sítio onde estão, nem sequer mudam de escola. É bom para os colegas, não pomos isso em causa. Façam muitos concursos extraordinários, porque para vincular os professores. Todos de acordo. Agora, não se diga que é para suprir a falta de professores, porque não é por aí. Só há uma forma de suprir a falta de professores. É valorizar a nossa profissão. É valorizar a profissão com a revisão do Estatuto da Carreira Docente, de forma a que ela entre em vigor no próximo ano. E é isso que nós vamos discutir no dia 17. O Ministério não pode querer ter um calendário de revisão do ECD que atira para a entrada em vigor do novo ECD, eventualmente valorizado, esperemos que não seja por 84 euros por mês, e líquidos, ou 89, para 2027. Então, com o número de docentes que está a sair para a reforma, alguns que abandonam, os que entram, que estão tão longe dos que saem, e é daqui a 3 anos, daqui a 3 anos, se calhar, já temos quase tantos técnicos especializados como professores, não? Isso não pode ser. O Ministério, e nós temos, colegas, um abaixo-assinado nas escolas, e eu faço um apelo, um veemente apelo aos professores para assinarem o abaixo-assinado, até peço à Anabela que vá ali ao site e eu ponha aqui no link para a malta que não assinou, assinar online. Mas, ó, colegas, nas vossas escolas, peguem no papel, imprimam, está no site da FENPROF, imprimam, peçam aos colegas que assinem. Nós queremos no dia 17 levar um abaixo-assinado. Um abaixo-assinado que diga assim ao Ministério: a revisão do Estatuto da Carreira Docente e a valorização da profissão docente não pode ser para daqui a 3 anos. Negocie-se com as reuniões que forem precisas durante este ano letivo. Estamos em dezembro. Temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Temos isto tudo. Dá perfeitamente. E no ano que vem letivo, temos que ter um estatuto que atraia estes jovens para que nós os consigamos trazer, porque não são os que... Vamos imaginar até que para o ano entravam, não, infelizmente assim não é, mas que entravam 4.000 ou 5.000 jovens nos cursos de formação de professores. Eles não chegam cá no ano a seguir. Nós, para termos no próximo ano e no ano a seguir, precisamos ir buscar os que existem, os que fugiram, os que abandonaram. Temos que profissionalizar os que são, os que são da habilitação própria, mas nem esses. Nós temos mais de 4.000 professores com habilitação própria e no concurso extraordinário entraram nem 10%. Quer dizer que os outros nem estiveram interessados. São pessoas que estão aqui, têm habilitação própria, querem dar aulas, mas não querem ser professores. Atraiam-se. Nós precisamos de uma resposta já. Nós precisamos de uma valorização já. Nós não precisamos para daqui a 3 anos também precisamos, né? E daqui a 4, daqui a 10, infelizmente. Mas se continua a adiar a medida, e a medida é a valorização, a começar pelos mais jovens, pelos seu início de carreira, pelos que vão trabalhar para 400 quilómetros, é agora. É agora. Nós estamos disponíveis para negociar este ano letivo, para termos um novo estatuto valorizado no próximo, sem precariedade, com horários, porque não é só o salário, com horários que sejam os horários como deve ser, adequados à profissão que nós temos, com uma componente letiva clara, que são as aulas e o trabalho direto com os alunos, e uma não letiva, de estabelecimento individual, com um regime específico de aposentação, porque o desgaste é muito grande que as pessoas hoje têm, que tenha as mobilidades previstas, que tenha os salários dignos e, sobretudo, logo no início de carreira, também nos outros, recuperar a paridade no topo com os técnicos superiores, compensar os que não puderam recuperar o tempo de serviço. Tudo isso faz parte do estatuto. Vamos a isso.
Mas não é para daqui a 3 anos, e muito menos para uma lei da Assembleia da República como quer o governo, que é para sacudir a água do capote, e qualquer maioria zeca conjuntural pode alterar o nosso estatuto. Não há um decreto-lei para a gente negociar com os governos, seja este, seja outro, seja o que vier. Mas vamos a isto agora. Não vamos adiar. É valorização já. É a palavra de ordem. Vamos até fazer um crachá para a malta toda usar. Valorização já. Porque isso é muito importante. Neste momento, não é por causa só dos que estão já nas escolas. É para atrair os outros, porque se a nossa profissão se começa a desvalorizar, a encher-se de pessoas. Hoje alguém dizia assim, na reunião, lá no colóquio onde eu estive, na Universidade do Minho. Então, mas nós já vivemos isto, de habilitações, sem ser habilitação própria, e até habilitação suficiente na altura, no final dos anos 70, 80, já vivemos isto, não é nenhum drama. É um drama. É um drama. Eu depois respondi-lhe, claro. É um drama. Porque nós vivemos isso no final dos anos 70 e nos anos 80 por bons motivos. É que deu-se a democratização do acesso ao ensino. E a democratização do acesso ao ensino trouxe aqueles que nunca tiveram oportunidade de chegar à escola a chegarem. Não havia professores, porque no fascismo isso era aquilo que a gente sabe. E foi preciso ir buscar pessoas que estavam com habilitação própria e até suficiente para conseguir dar a resposta que naquela altura se impunha, para podermos ter os alunos todos. Hoje não faltam professores por causa disso. Hoje faltam professores porque desvalorizaram a profissão e os jovens não querem ser professores. Ou seja, o motivo já não é um motivo positivo, é um motivo bem negativo. E isso nós temos que contrariar. Porque a desvalorização da formação e daqueles que chegam às escolas significará a desvalorização do nosso trabalho, a desvalorização dos salários, a desvalorização da carreira e até dos horários de trabalho. E, portanto, manter uma formação forte, de qualidade elevada e garantir professores devidamente qualificados é também a forma de podermos ser exigentes na valorização da própria profissão nos planos social e material e nos outros todos, e profissional. E, portanto, nós assinem o abaixo-assinado, por favor, assinem o abaixo-assinado, mas não é só assinem. Peguem, imprimam o papel e lá na escola digam, colegas, vamos aqui assinar isto. Assinam e façam chegar ao sindicato da vossa região o mais rapidamente possível para no dia 17 nós levarmos isto para o Ministério. Levarmos isto para o Ministério. Também pedimos ao e mais, a revisão do Estatuto da Carreira Docente também acaba por estar associada a um outro projeto que ainda não temos do Ministério, mas que tem vindo a falar, que tem a ver com a gestão. Nós também estamos a fazer um inquérito da gestão, aliás, tem algum destaque, tem um destaque grande até, uma janela pop-up no site da FENPROF, mas também está nas escolas, tem os códigos QR, tem papel, tem isso tudo, para o pessoal responder a um inquérito sobre o que é que quer da gestão. E ele é muito importante, porque eles querem alterar a gestão, como nós já dissemos, eles querem alterar a gestão, eles, o Ministério, para criar os gestores profissional, o diretor, o dono, o patrão, pronto, o patrão da escola. Cada vez estão-nos a dar mais responsabilidades. Agora, até, repare-se, a DGAI fez chegar aos senhores diretores uma informação a dizer assim: sobre as questões da carreira dos professores, compete aos diretores assegurar a gestão das carreiras dos seus docentes, não cabendo à DGAI analisar e esclarecer as dúvidas por eles apresentados, uma vez que o número é superior a 100.000, os que estão a progredir. Portanto, quando nós sabemos que tantas vezes os professores recorrem à DGAI, até ao E72, valendo o que vale, por causa das questões da carreira, por causa das trapalhices que são feitas na escola, das más leituras, a má interpretação, da aplicação sempre da leitura mais negativa. E tem sido a DGAI que algumas vezes tem permitido corrigir isso. Por exemplo, vão sair novas FAC e um dos aspectos positivos que também lá vem, que se estava à espera de uma solução, é que os professores que progrediram normalmente na carreira até 31 de agosto de 24, não foi pela recuperação, progrediram a sua progressão, havia a dúvida se tinham que esperar um ano para poderem ter a primeira progressão por recuperação. Havia no Ministério quem dissesse que sim. E nós sempre dissemos que não. Não, só tem que esperar um ano no âmbito da recuperação entre dois momentos de recuperação. Quem está para trás, que progrediu normalmente, não tem que esperar um ano. Andamos até agora nessa dúvida
vai ser esclarecido. A pressão que fizemos foi sempre no sentido, claro que esses não têm que esperar um ano e não vão ter que esperar um ano. Portanto, esse esclarecimento vai ser dado às escolas. Isto é positivo para os professores. Como também foi positivo, isto tem a ver com o trabalho que temos feito na Comissão de Acompanhamento, o facto dos colegas que estavam nas listas para janeiro de 24, que eram os 23 e os 22, e que havia escolas que estavam a dizer assim aos colegas: não, não, tu só tens direito a progredir agora. Quer dizer, ele até tinha pelo menos o direito a ter uma vaga em janeiro de 24, mas havia escolas já a dizer: não, não, é só a partir de setembro. Qual é a partir de setembro? Cá está a interpretação mais negativa. Mas a DGAI, e aqui também no âmbito e na sequência das próprias reuniões da Comissão de Acompanhamento, próximo é dia 9 de janeiro, já esclareceu e há colegas que têm retroativos a 22 e a 23. Têm o direito a isso e é isso que ficou lá no decreto. Percebe? Quer dizer, se isto passa a ser cada diretor a fazer de sua maneira, colegas, sindicalizem-se, nós estamos cá para vos apoiar. Mas, de facto, isto vai ser uma confusão. Uma confusão. E é pior uma confusão em que cada um faça da sua maneira do que um erro generalizado. Porque quando é um erro generalizado, por exemplo, um erro da DGAI, um erro generalizado, a gente tenta combater o erro generalizado. Quando são estes erros, aqui é assim, lá é assado, no outro sítio é daquela maneira, ali é assim, ali está mal, aqui está bem, é muito difícil às vezes fazer este combate, porque é uma confusão, né? É uma confusão. E às vezes até, infelizmente, quando se tenta combater o que está mal, a coisa uniformiza-se por esse. O que até leva muitas vezes a que nós tenhamos ali que ter algum cuidado. Mas falava eu então da gestão para dizer ainda o quê? É que a gestão também está associada ao Estatuto de Carreira Docente. E se alguém tinha dúvidas sobre isso, foi emitida uma recomendação do Conselho das Escolas, são os nossos queridos diretores, né? Fazem parte, um órgão criado de consulta para substituir os sindicatos, a gente não se esquece, pela inefável Maria de Lourdes, que foi criado este Conselho das Escolas e que emitiu uma recomendação sobre o Estatuto da Carreira Docente e o regime de autonomia e gestão escolar, Estatuto do Diretor. Então, o que é que tem? Por exemplo, não vou ler isto tudo, sobre a avaliação de desempenho. Querem ver aqui o ponto 7 do parecer ou da recomendação do Conselho das Escolas? Que seja substituído o modelo de avaliação do desempenho docente por um que, a linha B, considere o diretor e o coordenador do departamento como os dois avaliadores. Pronto. Dispensa a existência do avaliador externo, atribuindo esta função ao coordenador de departamento, que é o avaliador interno. E pode-se dizer, mas isso não é mau. Pois, mas depois lá à frente, sobre a gestão, diz assim. Mais. Coloca a SAD, com um papel central no processo, sendo esta constituída pelos coordenadores de departamento. E a gente tem para dizer, do mal ou menos. Pois, mas depois lá à frente diz uma coisa até com piada, né? Sobre a gestão, diz assim, seja possível, é o ponto 9 do regime de autonomia e gestão, seja possível o diretor escolher livremente a sua equipa, independentemente do local em que o docente se encontra a desempenhar funções, portanto, ele pode ir buscar os amigos que estão lá não sei onde, não precisa ser lá da escola, e que os cargos de liderança sejam designados pelo diretor. É que não lhes basta dizer, destes três, escolha um. Designados pelo diretor. E depois diz quais. O coordenador da escola, o coordenador do departamento, o subcoordenador. Portanto, há muito jeito que os avaliadores sejam os coordenadores. E ele, no fundo, é ele. Porque é ele e quem ele nomeou. Estão a ver? Portanto, quer dizer, isto não é o que está no projeto. É o que querem. Não é? E, portanto, os seus diretores querem uma valorização do cargo de diretor, e isso, eventualmente, tudo bem, porque de facto o valor remonta a 2009, há 15 anos, quer haja uma valorização com competências acrescidas, nomeadamente na avaliação de desempenho docente, na possibilidade de contratar técnicos para a assessoria, na revisão do modelo de avaliação de desempenho do diretor, no seu,
e na possibilidade de recrutar diretamente uma percentagem do corpo docente. Não desistem. Portanto, ó, colegas, é assim. Nós agora temos estas coisas dos concursos, temos esta coisa da formação, temos que tentar ir mais longe no aspecto que tem a ver com a formação contínua, mas temos a carreira. Temos o protocolo negocial na reunião dia 17 e a FENPROF já disse: se não ficar o estatuto como um documento integrado num decreto-lei e se não for negociado, se o prazo para a negociação não for o final deste ano letivo para entrar no próximo, a FENPROF não assina protocolo negocial nenhum. Não abdica de participar na negociação, até porque é a organização mais representativa de pessoas em Portugal e tem esse direito. Mas, por outro lado, também não assinará nenhum protocolo negocial que não respeite estas duas. Se nós falássemos em linhas vermelhas, às vezes há quem fale, essas seriam as nossas duas. Decreto-lei e não lei, este ano letivo e não para 27. Pronto. A gestão é a mesma coisa, a importância. A seguir vem a gestão. Aliás, os seus diretores, mais de 200 ou 200 e pouco, acabam o mandato agora e não o podem renovar. Acabou. E também pedem ao Ministério que crie um mecanismo administrativo que lhes permita continuar. Pronto. Alguns já estão a tentar concorrer para diretores de centro de formação e tal, já estão a ver a vida mal parada, mas pronto, estão ali também a pedir isso. Portanto, vêm alterações à gestão e o estatuto e a carreira do diretor. E nós temos que reiterar a posição dos professores pela gestão democrática, pela participação efetiva das pessoas na tomada das decisões, pela colegialidade. O que aqui se aponta é um afunilamento ainda maior. Também cá diz, não é? Que ponto 6. Seja mantido o órgão unipessoal de direção executiva. Eu sou o órgão. Estão a ver? E também cá diz, através de um procedimento concursal. É a eleição democrática que a Constituição da República prevê para as escolas, na gestão das escolas. Estão a ver? Portanto, isto é uma ajudinha ao Ministério. E nós precisamos de uma ajudinha às organizações sindicais, à FENPROF, neste caso, que vai defender que a gestão tem que se democratizar, a gestão não tem que se afunilar ainda mais uma pessoa. E tornar-se ainda mais uma cotada de alguém. Não tem a ver com o diretor A, B ou C, eu também sou muito amigo de muitos e todos nós somos, e às vezes damos bem com os nossos, eu dou-me bem com o meu. Não é essa a questão. A questão não é a pessoa que lá está. A questão é o modelo e o que ele potencializa, o que ele permite, o que ele pode ainda permitir mais. Não é a pessoa. Muitos de nós vamos agora à festa de Natal e vamos fazer muitos brindes com os nossos diretores e com os colegas e com os outros todos. Qual é o problema? Não tem nenhum. O modelo tem, não é? E o modelo faz o diretor. E, portanto, aquilo que nós queremos portanto, também que os colegas preencham o inquérito da gestão. Porque nós precisamos, muitos já preencheram, já são quase 6.000 já preencheram, colegas. Mas, caramba, nós somos 100.000, como diz a de Gaio. Somos mais, 140.000, para aí. 100.000 são os que vão recuperar. Vamos lá. E, portanto, preencham esse inquérito. Nós precisamos chegar à altura da negociação e dizer assim: a posição das pessoas não é essa. A posição das pessoas não é essa. A posição das pessoas é pela elegibilidade, pela colegialidade, pela democratização, pela participação na tomada das decisões. É isso é que é a posição das pessoas. Vocês vão legislar contra a posição das pessoas. E se calhar as pessoas vão ter que lutar contra o que querem legislar. Isto é válido para a gestão, isto é válido para a carreira. E, portanto, colegas, preencham o abaixo-assinado, imprimam o abaixo-assinado nas escolas, seja cada um de vocês o dinamizador dele, enviem-nos para dia 17 e também preencham o inquérito. A última coisa tem a ver com a recuperação de tempo de serviço. Como se sabe, o acordo assinado pela FNE e outras organizações, pronto, criou limites àquilo que poderíamos ter conseguido, e um deles foi o não prever nenhum regime especial de avaliação e formação contínua para o período da recuperação de tempo de serviço. Apenas prevê esse acordo a existência de um regime especial de observação de aulas
e para a primeira recuperação em julho. FENPROF foi um dos motivos, entre outros, que são conhecidos, porque não quis assinar esse acordo e nunca assinaria algo penalizador dos professores, como outros fazem, mas isso cada um sabe de si, e defendeu na negociação suplementar que também tinha que haver um regime especial, não só para a observação de aulas, mas para a avaliação e também para a formação contínua. Defendemos para o período todo da recuperação. O Ministério acabou por acolher a proposta da avaliação, que era poder mobilizar para trás a última, bem como horas de formação contínua ainda não usadas no escalão ou no anterior, e que seriam só precisas 25, mas só aceitou para 2025. Ou seja, até 1 de julho de 2025, para a primeira mudança, na prática. E nós dissemos, isso não é possível. As pessoas têm que estender isso até ao final. As pessoas têm que estender isso, porque há muitas pessoas que só vão estar 1 ano, e até nem precisavam de estar 1 ano. Se não houvesse a exigência de 1 ano, há pessoas que já estavam meses. Mas pronto, só vão estar 1 ano no escalão. Então vocês vão exigir que a partir da primeira mudança as pessoas façam 50 horas de formação. As pessoas não possam mobilizar avaliações, nem possam mobilizar a observação de aulas, nem possam mobilizar a formação já feita. Então as pessoas, quer dizer, querem que as pessoas deem as aulas, querem que as pessoas tenham horas extraordinárias, querem que as pessoas sejam os burocratas, querem que as pessoas sejam orientadores de estágio, querem isso tudo e ainda querem que as pessoas vão fazer 50 horas de formação, quer dizer, em 4 anos alguns iam fazer 200. Isso não é possível. E eles, muita carrasco, olha, é assim. Mas a vida fala sempre mais alto. E a vida tem dado em muitos momentos razão à FENPROF. E a vida vai dar mais uma vez razão à FENPROF. E então a proposta que aqui é apresentada é precisamente esta. O regime especial de avaliação, formação contínua e observação de aulas vai prolongar-se até julho de 2027 e não só até 25. Era o que nós defendíamos. E ainda vamos tentar outra coisa. É que para quem está só 1 ano no escalão, não tenha que fazer 25 horas. Está lá 1 ano, são 12 horas e meia. 25 são 2 anos. 50 são 4 anos. Vamos tentar. Mas mesmo assim é melhor do que estava. É melhor 25 do que 50. É melhor poder mobilizar o que está para trás do que não poder. E, portanto, a vida veio demonstrar que nós não estávamos a exigir alguma coisa para as pessoas não serem avaliadas, nem não fazerem formação. Estávamos a exigir para as pessoas poderem progredir. Porque senão, recuperavam, mas não conseguiam fazer os requisitos. Como é que é? Pronto, e portanto, é isso que vai ser alterado, isso é importante, isso é positivo, esta é a nossa posição desde o início, não é do acordo, mas ficou nossa desde o início, e que temos defendido também nas reuniões da Comissão de Acompanhamento, e é essa alteração que vai ser feita. Para já vão alterar a possibilidade de se estender até 27, depois tem que se fazer uma alteração no ponto 8, para dizer que as horas de formação são só 25, eles aceitaram isso, nós vamos propor 12,5, claro, mas vamos ver, também tem que se mexer ali, mas esta, digamos, é uma boa notícia para quem já andava aí aflitinho, e mais, são só 25 e mais, também é importante. Durante o período da recuperação, essas 25 horas não têm que ser 50% gerais e 50% específicas. São 25 horas de formação. Por exemplo, quem for aos ciclos de debates que a FENPROF promove, que é um curso de formação, são 25 horas, está resolvido. Vai ao ciclo de debates, está lá, está resolvido. Basta ser sindicalizado. Aliás, penso que ao Luís, ou à Anabela ou ao João vão pôr aí o link que temos no site da FENPROF, para quem se quiser sindicalizar online, o poder fazer, porque nós vamos divulgar agora, nos próximos dias, todo o programa do ciclo de debates. Estejam muito atentos. A última ação sobre o ser professor tem só o professor António Nóvoa, no próximo dia 12 da semana que vem, vai ser jubilado vai ter a sua jubilação como docente emérito da Universidade de Lisboa, mais do que merecida para o nosso António Nóvoa. Vai ter o António Nóvoa, vai ter o David Edwards, que é secretário-geral da Internacional de Educação, e vai ter a professora Assunção Flores, aliás, com quem hoje estive lá na Universidade do Minho, precisamente neste último debate, com a pergunta que ela faz para a sua participação, que é se vale a pena continuar a ser professora. Vale a pena ser professora, uma coisa do género.
Mas vai ter muitos outros, muito importantes, ao longo do tempo, nas 7 sessões, nas 25 horas. Quem fizer um ciclo de debates tem o curso de formação, já não precisa de mais formação para voltar a mudar na recuperação, nem precisa de mobilizar lá para trás. Até se já estiver lá para trás para esta mudança, faz o ciclo, o curso, e guarda as 25 horas para a mudança seguinte, porque isto agora vai até 27. Portanto, se quiserem, colegas, aproveitem que não estamos em saldos, mas estamos a promover precisamente aquilo que é o apoio aos professores, da luta em que a FENPROF tem estado sempre, sempre, mas sempre ao lado dos professores. Não embarca nem aventureirismos nem maluquices, mas também não vai assinar acordos que põem em causa os direitos dos professores. Temos de tentar ter a posição equilibrada que é que serve aos professores. Sempre a lutar quando a luta se justifica. Sempre a propor, enquanto podemos pressionar o Ministério para conseguir soluções positivas para aquilo que são os nossos desejos, que é ter uma profissão melhor, valorizada, condições de trabalho melhores, e, portanto, é assim que a FENPROF é assim que a FENPROF vai continuar a ser, e agora, dia 13, continuaremos esta discussão dos concursos, dia 17 vamos discutir o estatuto, em janeiro continuaremos no estatuto e entra a gestão, com certeza, e vamos precisar muito dos professores, porque somos professores, somos uma organização de professores, para nos dar força nestes processos negociais. Não vale a pena ter falsas partidas. As falsas partidas, como se vê, por exemplo, no atletismo, levam à eliminação do atleta que a deu. E nós não queremos eliminar ninguém, e muito menos aos professores. Temos que ter a partida no momento certo para estarmos fortes e unidos no momento em que é preciso. E, portanto, a FENPROF vai estar nestes processos como sempre teve. Vai ter propostas concretas e vai ter formas de luta, que também concretas, que ajudarão, com certeza, a vingar as suas propostas, ou, em alguns casos, não vingando as nossas propostas, a impedir que vinguem as do outro lado, que é também às vezes importante. Lembremos-nos dos concursos. Se tem vingado as propostas do anterior ministro, os concursos hoje eram de 5 em 5 anos e boa parte dos professores eram recrutados pelos diretores. Não era, a graduação profissional já tinha ido à vida, na maior parte dos casos. Né? E não foi. A luta foi o que foi. E é assim que nós vamos estar sempre. No protesto com proposta. E cada proposta tem a acompanhá-la um protesto. Quem é que conta neste campeonato? São vocês, são os professores. Nós estamos cá para unir e para mobilizar, para esclarecer e para dinamizar a luta sempre que ela for preciso. Pois já é isso. Perguntas? Se tivermos resposta, claro.